Trilhas da Democracia de hoje encerra a série sobre os transformadores do direito e as lutas pela democracia e pelos direitos sociais. O nosso entrevistado de hoje é o promotor de justiça aposentado do Ministério Público de São Paulo, Marcelo Pedroso Goulart. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nesse nosso espaço de discussão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço, Bundaini, a possibilidade de estar aqui com você, nesse bate-papo, e com o seu público qualificado de democratas. Marcelo, que tem um livro com bastante influência na área do direito, entre promotores, procuradores, de título Elementos para uma Teoria Geral do Ministério Público, que já está na segunda edição, não é, Marcelo? Pela Sim. editora De Plácido. Exatamente. A discussão de hoje gira em torno da crise do Ministério Público brasileiro. Marcelo, em primeiro lugar, esse Ministério Público novo que nasce na Constituição, por obra da Constituição Federal de 1988. Quais são as suas características, quais são os seus objetivos, as suas tarefas? Você que viveu isso muito de perto, esse Ministério Público que tinha muitas esperanças de lutar, de fazer valer os direitos de cidadania da população brasileira. Por favor, Marcelo. O Ministério Público, delineado na Constituição de 1988, ele não é obra de um constituinte iluminado, não é obra de um jurista iluminado, tampouco obra do lobby que existiu, né, durante a Constituinte, de promotores e procuradores de justiça e procuradores de república, no sentido de construir, né, um Ministério Público de acordo com os novos tempos. Esse Ministério Público, consolidado na Constituição de 1988, é um Ministério Público construído por várias gerações. Eu costumo dizer que esse Ministério Público ele tem início no primeiro Congresso Nacional do Ministério Público, que é o marco, né, da gênese do Ministério Público brasileiro. Com o primeiro Congresso Nacional do Ministério Público ocorreu em 1942. Durante a ditadura Vargas. Antes disso, o Ministério Público não era uma instituição, não era uma carreira, o Ministério Público era um ente amorfo. Embora Campos Salles, quando ministro de Deodoro da Fonseca, tenha tentado dar forma, ao Ministério Público brasileiro, ao sistema de justiça brasileiro, quando ele baixa 2 decretos em 1890 para regular a Justiça Federal e a Justiça do Distrito Federal, e ali ele deixa claro para o Ministério Público que o Ministério Público é uma instituição necessária para a democracia. Veja que essa história de Ministério Público defender o regime democrático não é coisa nova, né? Vem lá das ideias de Campos Salles. Disse também que o Ministério Público precisava ter a sua autonomia perante o judiciário, enfim, ser o defensor da comunhão social, essa expressão utilizada por Campos Salles na exposição de motivos desses decretos, e o Ministério Público defensor do interesse da comunhão social, como eu disse, e dos incapazes e daqueles inibidos para ingressar em juízo, dos vulneráveis. Veja que esse Ministério Público já, aquilo que eu chamo da fase que o Ministério foi prenunciado, na fase da prenunciação do Ministério Público, pelos termos postos nas exposições de motivos desses 2 decretos pelo Campos Salles. Mas, evidentemente, você que é historiador sabe como correu a Primeira República, esse Ministério Público e aquela justiça ali definidos não pegaram. Logo depois, 4 anos depois, baixaram novos decretos, revogando os decretos anteriores. A Constituição de 1891 não trata do Ministério Público e, portanto, não chega a nascer aquilo que Campos Salles prenunciou.
E foi assim no correr da Primeira República. Não é? Só, efetivamente, o Ministério Público surge como instituição com a Constituição de 1946, que adota, né, as demandas dos membros do Ministério Público brasileiro, né, postas numa carta que fechou o primeiro Congresso Nacional do Ministério Público. Ali, sim, né, nós passamos a ter uma instituição, uma carreira, garantias, né? Enfim, a instituição do Ministério Público surge nesse momento. Né? Então, essa é a gênese do Ministério Público. A prenunciação, com as exposições de motivo de Campos Salles, a semeadura do Ministério Público no primeiro Congresso Nacional e o nascimento efetivo do Ministério Público como instituição com a Constituição de 1946. Né? E, nesse sentido, a instituição vai ganhando corpo, né? A autonomia perante o judiciário. Pouco a pouco, o Ministério Público perde o bifrontismo, né, que é da sua origem, né, europeia, que como defensor do rei e defensor do povo ao mesmo tempo, né, e os ministérios públicos estaduais vão perdendo durante esse processo, durante a democracia populista, as funções de defesa de interesses de governo, para abraçar somente as atribuições de defesa, né, do interesse da sociedade. Né? Então, nesse momento, o Ministério Público vai crescendo também perante o público. Né? Por quê? Porque o Ministério Público faz assistência judiciária nessa fase do seu desenvolvimento institucional e também, por conta do que diz a CLT, né, o Ministério Público, nos estados, nas comarcas do interior, faz a defesa dos trabalhadores e tem uma interlocução muito próxima com os sindicatos. Muitos promotores, né, eles atuam no sentido, inclusive, de fomentar a criação de sindicatos, inclusive de sindicatos rurais. Alguns, né, depois caçados durante o regime militar. Né? E é justamente essa aproximação com a sociedade, né, com a base da sociedade, através da assistência judiciária, a defesa dos incapazes, né, dos direitos de família, enfim, e dos trabalhadores, porque juntas de conciliação e julgamento, a Justiça do Trabalho, só existia nas capitais, portanto, isso era uma incumbência da Justiça Estadual, do Ministério Público Estadual, nas comarcas do interior. Então, essa aproximação muito forte do Ministério Público, na democracia populista, com, né, a base da sociedade. Isso vai habilitar o Ministério Público, na última quadra do século XX, né, a defender os interesses gerais da sociedade, os interesses transindividuais, né, os direitos da solidariedade, os interesses difusos e coletivos, né, porque vem toda essa bagagem de aproximação do Ministério Público com a sociedade no processo de desenvolvimento da instituição. E o Ministério Público, evidentemente, esse Ministério Público da democracia, né, que é esse Ministério Público que inicia a sua atuação como instituição a partir da Constituição de 1946, ele entra num processo de crise, evidentemente, com o golpe de 1964, justamente porque não há espaço para a defesa dos interesses sociais, os movimentos sociais, né, os órgãos da sociedade civil, os sindicatos são perseguidos, né, são reprimidos pela ditadura, e nesse momento de crise, no Ministério Público, o que acontece? Hipertrofia a atuação criminal, né, e atrofia essa função de defesa dos interesses sociais como a própria das ditaduras. Não poderia ser diferente, né, dessa situação. Mas logo depois do golpe, já em 1967, né, é uma fase que eu chamo de fase da reinvenção do Ministério Público brasileiro, há em São Paulo uma rebelião da base do Ministério Público, insatisfeita, né, com o que vinha acontecendo, né, e, sobretudo, com a cúpula do Ministério Público paulista muito comprometida, né, com o governo do Estado, né, desfocando a verdadeira, né, vocação do Ministério Público. Então, a base do Ministério Público se rebela, né, tem como mote, né, a missa de sétimo dia de um procurador de justiça que concorria, né, para a Procuradoria-Geral, que era do gosto e da simpatia da base, e o governador do Estado, na época, o Abreu Sodré,
ele estava titubeando entre escolher um membro do Ministério Público mais comprometido com o governo e esse outro, procurador de justiça, né, Mário de Moura Albuquerque, que era aquele que a base queria que assumisse, era uma verdadeira liderança do Ministério Público. A campanha foi muito dura e o Mário Moura Albuquerque morre durante a campanha de infarto. E, em Bauru, se promove uma missa de sétimo dia e ali promotores, né, do interior de São Paulo fundam o grupo de estudos, que era um movimento político cultural do Ministério Público, justamente para debater as questões institucionais, os problemas que o Ministério Público vivia. Inclusive, os promotores impediam a participação dos procuradores de justiça, porque esses estavam comprometidos com a política de então, né, a política partidária de então, né, com o regime militar. E aí, um dos jovens promotores, em 1968, ele faz uma palestra numa das reuniões de grupos de estudos, e esses grupos de estudos se disseminam no interior de São Paulo, nas várias regiões do estado de São Paulo. E esse promotor de justiça, que é Cândido Rangel Dinamarca, que depois se transformou num grande processualista reconhecido internacionalmente, professor da Faculdade de Direito de São Francisco, né? Ele faz uma palestra sobre o Ministério Público na sistemática do direito brasileiro, né? E depois isso é transformado num artigo publicado na revista do Ministério Público de São Paulo, e aí ele põe as bases ético-políticas de um Ministério Público para a democracia social. E aqui, naquele momento do final da década de 1960, o estado do bem-estar social era muito forte, né, na Europa Ocidental, né, e, portanto, aqueles promotores estavam discutindo essas questões, a necessidade, né, do fim da ditadura e de uma democracia social no Brasil, e ali ele aponta, né, as bases ético-políticas, as bases ideológicas para um Ministério Público da democracia social. E 20 anos depois, vem a Constituição da República, né, que tem, né, na sua base, né, ideológica, né, das ideias que fomentaram esse Ministério Público, aquilo que o Cândido apontava, né, em 1968. Né? E, claro, que isso tudo foi uma construção, um grande debate em nível nacional durante o final da década de 60, década de 70, entrando pela de 80, a criação, né, das entidades associativas, uma mobilização nacional para a construção desse novo Ministério Público, né? Ainda na ditadura, no processo de abertura, no processo de democratização e na Constituinte. E o Ministério Público vai ampliando as suas atribuições, né? E assim ele passa com o Código de Processo Civil de 1973, e o Cândido foi um dos redatores do projeto, né? O Ministério Público assume a defesa do interesse público genericamente considerado. Isso amplia a possibilidade de uma maior atuação do Ministério Público na defesa dos interesses da sociedade, né? E na década de 80, o Ministério Público assume, né, a defesa, né, dos direitos da solidariedade, dos interesses difusos e coletivos, primeiramente do meio ambiente, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, depois com a Lei da Ação Civil Pública, que confere ao Ministério Público a defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural, do consumidor, e, finalmente, com a Constituição de 88, que abre esse leque, né, para a defesa de todos os interesses difusos e coletivos, né, a defesa de todos os direitos da solidariedade, de todos os direitos, né, sociais. Né? Portanto, esse é o Ministério Público da Constituição de 88. Ele foi construído. Né? Então, é preciso, para compreender o Ministério Público e a própria crise do Ministério Público e como enfrentá-la, conhecer essa história. Né? Marcelo, nós precisamos fazer um intervalo e o Trilhas da Democracia volta em instantes. Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando hoje o promotor de justiça aposentado do MP de São Paulo, Marcelo Pedroso Goulart. Marcelo, você acaba de, em cerca de 10 minutos, falar sobre 60 anos da história do Ministério Público no Brasil. Eu te perguntaria agora como esse Ministério Público, né, que deságua na e da Constituição de 1988, começa a despertar esse sentimento de luta pelos direitos de cidadania,
principalmente dos mais fragilizados, né? E quando, em que contexto aquilo que você apresentou nesse processo de gênese dessa nova ideia de Ministério Público começa a entrar em crise, virando quase do avesso aquelas expectativas iniciais? Veja, o sentido da institucionalização, aí pegando a abordagem histórica que Caio Prado Júnior aponta, né? Qual foi o sentido da institucionalização do Ministério Público? Foi a luta pela autonomia, primeiro a autonomia perante o Judiciário, depois a autonomia perante o Executivo, e a Constituição de 88 confere ao Ministério Público autonomia institucional, portanto, o Ministério Público deixa de ser um órgão do Executivo, não é um órgão do Judiciário, tampouco, né, um órgão do Legislativo, portanto, o Ministério Público ganha, né, a sua autonomia institucional para quê? Para exercer sem embaraços a sua tarefa de defesa dos interesses estratégicos da sociedade brasileira, como bem coloca, né, o Luiz Werneck Viana. Quer dizer, qual que é o papel do Ministério Público, a função do Ministério Público brasileiro? Defender os interesses estratégicos da sociedade brasileira. Isso implica o quê? Implica, né, a independência da instituição, né, a autonomia da instituição, para ficar imune às pressões políticas, né, às pressões externas do poder econômico, do poder político, né, e poder desenvolver adequadamente a função que o Constituinte lhe deu. Né? Então, essa autonomia institucional. Né? E o alargamento das atribuições no sentido de defender a democracia substantiva. Né? Então, esse novo Ministério Público que surge, né, fruto dessa construção histórica, né, e o Ministério Público, num primeiro momento pós-constituinte, começa a responder positivamente. A sociedade estava tomando pé ainda, e suas organizações estavam tomando pé ainda, né, dos novos direitos, né, e começam a postular, ainda levam ao Ministério Público demandas, ainda em pequeno número e de pouca complexidade. E o Ministério Público responde bem, tanto que nesse período, no final dos anos 80, início dos anos 90, do século passado, o Ministério Público sempre estava ali nos primeiros lugares do ranking das instituições públicas de maior credibilidade. Né? Por quê? Porque deu respostas positivas. E era uma geração que vinha da luta contra a ditadura militar e que estava ingressando no Ministério Público naquele momento, imbuída daquele espírito, né, que vem do processo de democratização e da Constituinte. Né? Mas, logo em seguida, em meados dos anos 1990, o Ministério Público ele se descarrilha, né, e entra em crise. Então, eu falo que a reinvenção do Ministério Público ela se dá, né, de 1967 a meados dos anos 90, e o Ministério Público entra em crise em meados dos anos 90. Por quê? Marcelo, antes de tu tratar disso, deixa eu te perguntar, você considera que o Ministério Público, né, os Ministérios Públicos estaduais, o Ministério Público Federal, são mais oxigenados do que a magistratura, as magistraturas estaduais, os juízes federais? Por alguma razão, há uma maior oxigenação dentro do Ministério Público que no Poder Judiciário? Sim. Pelo debate interno. O Ministério Público sempre foi uma instituição que viveu o debate interno no sentido da construção, né, do seu perfil. Então, desde a década de 1940, se pegarmos como marco, né, o Congresso, o primeiro Congresso Nacional, o Ministério Público, desde então, ele vem se construindo. Isso gerou, né, uma cultura de debates entre a base e a cúpula do Ministério Público, sem grandes distinções. Né? Isso, de certa forma, oxigenou o Ministério Público brasileiro, como também essa aproximação muito forte com a base da sociedade. Né? Primeiramente, os trabalhadores e os vulneráveis, e depois as ONGs que defendem os interesses, os direitos humanos, os interesses coletivos e difusos. Portanto, o Ministério Público sempre foi muito aberto à discussão,
com a sociedade, aberto à discussão interna. E aí entra, na crise, nós vamos viver um fator que perturba essa tradição histórica do Ministério Público. Né? Desculpa, eu interrompi o teu pensamento, tu começaria a falar da crise. Isso, vamos falar da crise. Então, eu gosto de citar alguns fatores críticos, né, que inibiram o desenvolvimento institucional a partir de meados da década de 1990. Em primeiro lugar, não é? A pauta corporativa ou a pauta corporativista, não é? Ela se sobrepôs à pauta institucional. Ou seja, nós vimos aí de 40 anos de discussão, não é? De construção, não é? Uma instituição animada pelo seu desenvolvimento, não é? E, de repente, quando a pauta corporativa ou corporativista ela se sobrepõe à institucional, não que as questões corporativas não sejam importantes, mas elas não podem se sobrepor às questões institucionais. Né? E, portanto, houve, né, uma baixa na discussão. Ficou difícil, a partir desse momento, em se promover discussões acerca do desenvolvimento institucional, o que seria necessário para fazer com que aquele Ministério Público da Constituição, definido na Constituição de 88, pegasse. Né? Portanto, deixamos de... Eu imagino que, por exemplo, nas escolhas, nas eleições dos procuradores gerais, né, dos estados, né, essa pauta corporativa tenha passado a ser decisiva na escolha, né, ou eu estou enganado? Não, você está certíssimo. Esse é o paradoxo democrático. Porque, a partir do momento que nós democratizamos a instituição para possibilitar que todos os seus membros pudessem, né, eleger, né, os membros que vão compor nos estados a lista tríplice, né, ou seja, nós vivemos um momento de democratização interna nos ministérios públicos estaduais. Ao mesmo tempo, né, esse processo levou a pauta corporativista a ganhar força e maior peso. Esse é um paradoxo democrático. É claro que nós não queremos voltar ao regime anterior de escolha de procurador-geral, mas devemos corrigir, né, esse desvirtuamento do processo de democratização interna do Ministério Público. Né? Essa questão ela se relaciona, e você tem razão, com o processo de eleição dos procuradores gerais, da formação da lista tríplice nos estados. Né? Esse é um problema. Né? O outro problema foi a fragmentação do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público ganhou inúmeras atribuições, e isso exigiu a especialização, né? Meio ambiente, consumidor, infância, né? Os direitos humanos, lato sensu, né? O combate à criminalidade, o combate à improbidade administrativa, né? Enfim, uma série de atribuições, a defesa dos idosos, a defesa dos deficientes, enfim, uma gama enorme de atribuições que exigiu a especialização. E a especialização é um bem, não é um mal. Todavia, o que ocorreu? Né? Ocorreu essa especialização, ela foi mal conduzida. Né? E por que foi mal conduzida? Surge uma patologia, né, da especialização, que é a fragmentação. Então, nós começamos a ouvir dentro da instituição o Ministério Público Ambiental, o Ministério Público da Infância, o Ministério Público Criminal, né? O Ministério Público de Defesa do Patrimônio Público, como se nós tivéssemos no mesmo Ministério Público uma série de ministérios públicos, né? E que não se conversavam, e que perderam de vista aquilo, né, que traz a coesão, que unifica o Ministério Público e garante, né, a unidade institucional, que é a defesa da democracia substantiva. Se a gente combate a criminalidade, é porque, num regime democrático, a população, o povo quer viver em situação de segurança. Se nós defendemos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque numa democracia substantiva, né, nós temos que garantir qualidade de vida, né, sustentabilidade ambiental. Se nós defendemos a criança e o adolescente, é porque a sociedade democrática exige, né, que nessa fase do desenvolvimento humano a sociedade viabilize, né,
direitos fundamentais dessas crianças através de políticas públicas. Enfim, todas essas atribuições estão debaixo de um guarda-chuva que garante a coesão, inclusive da instituição, na defesa da democracia substantiva. E a partir do momento que houve a... Oi? Em outras palavras, Marcelo, houve um movimento que pode ser considerado positivo de particularização dos direitos humanos, né, dentro do Ministério Público, mas essa particularização acabou gerando um processo de fragmentação onde questões centrais acabaram sendo perdidas, né? Os marxistas diriam a visão de totalidade foi perdida. Perdeu-se a visão da totalidade, perdeu-se a coesão e a unidade institucional. Mais do que isso, perdeu-se de vista que a função do Ministério Público é a defesa da democracia substantiva, aquela definida na Constituição, né? A democracia semidireta, política, a democracia econômica, a democracia social, né? E todos aqueles direitos fundamentais, né, que foram consagrados na Constituição, né, desde os direitos civis, passando pelos políticos, pelos culturais e pelos direitos da solidariedade. Quer dizer, para construir a democracia substantiva, o projeto societário da Constituição, que é muito claro, a Constituição tem um projeto societário, e cabe ao Ministério Público contribuir na construção desse projeto societário, dessa democracia, desse projeto de democracia substantiva. Isso se perdeu de vista com a fragmentação institucional, que levou, inclusive, à sectarização, né, dessas parcelas de Ministério Público, que deixaram de conversar entre si e até entrando em choque, né, porque perdeu a coesão, a visão da unidade e da totalidade. Um outro problema sério também, que revela essa crise do Ministério Público, é a quebra da comunicação intergeracional. Lembra que eu disse, comentando rapidamente a história do Ministério Público, que as gerações comunicavam às gerações seguintes a importância das lutas para a construção da instituição. E quando a pauta corporativista, ela toma conta, quebra-se essa comunicação. A questão das lutas institucionais, da necessidade, né, de garantir o desenvolvimento institucional, isso fica no segundo plano. E a instituição, então, ela não promove as reformas estruturais necessárias, nem as culturais necessárias para avançar nos termos postos na Constituição, né? E aí o Ministério Público vai perdendo efetividade, vai perdendo legitimidade. Tanto que nas últimas pesquisas de opinião pública dos últimos anos, o Ministério Público, que sempre figurou no pós-constituinte entre as instituições com maior credibilidade, ela cai sensivelmente nesses rankings. Então, em razão do quê? Da perda da efetividade. A sociedade começa a demandar em maior número de casos ao Ministério Público, questões mais complexas, e como o Ministério Público não fez as reformas estruturais, nem promoveu a reforma cultural para formar o agente político do Ministério Público da Constituição, o que aconteceu? A perda da efetividade e a perda, né, da legitimidade, o que é um problema muito sério, porque o Ministério Público da Constituição de 88 ele só pode se firmar, né, no cenário nacional com o apoio da sociedade, porque não é com o apoio do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que não tem interesse no Ministério Público forte e combativo, né? Portanto, é a sociedade que dá força para o Ministério Público. E com ela, o Ministério Público deve se vincular a isso. Marcelo, nós precisamos fazer um outro intervalo e o Trilhas da Democracia volta daqui a pouco. O Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando hoje Marcelo Pedroso Goulart, promotor de justiça aposentado do Ministério Público de São Paulo. Marcelo, como a Operação Lava Jato acaba se constituindo como um elemento a mais desses que você acaba de enumerar nesse processo de crise do Ministério Público no Brasil? A Operação Lava Jato, e, sobretudo, né, o núcleo curitibano, né, da Operação Lava Jato, nós precisamos distinguir o núcleo curitibano de outros núcleos, né, da Lava Jato pelo Brasil. O núcleo curitibano, tendo à frente da Dallagnol, né, isso já ficou evidenciado nos processos judiciais, nas denúncias
que aconteceram a respeito dos desvios, né? Que a imprensa veio revelar, é consequência dessa crise. Né? Por exemplo, quando o Ministério Público, ao invés de se organizar de uma forma a garantir órgãos de execução, não é? Que possam garantir efetividade no exercício das funções, fica criando forças-tarefas. Forças-tarefas com membros do Ministério Público designados pelos procuradores gerais, no caso que você cita, pelo Procurador-Geral da República, e que começam a atuar sem os compromissos necessários. É fruto também, né, da ausência daquilo que eu chamei de uma revolução cultural, né, na instituição, porque não demos a formação pelas nossas escolas institucionais, a formação adequada para, né, os agentes políticos do Ministério Público, na lógica da Constituição de 88, né, das funções típicas de Ministério Público para levar avante, né, a construção da democracia substantiva. Né? E, portanto, a Lava Jato ela é reflexo, né, dessas disfunções que ocorreram no Ministério Público. Né? A má formação cultural, a falta de compromisso com a democracia e com os institutos da democracia, inclusive com os institutos processuais democráticos, né? E a criação de forças-tarefas. Então, o Procurador-Geral da República perdeu o controle, né, sobre aqueles grupos que ganharam força no sentido de executar, ao invés de executar um trabalho sério de Ministério Público, combatendo com rigor, né, a corrupção, mas nos parâmetros do devido processo legal, dos princípios democráticos do processo, ocorreu aquilo que nós vimos, quer dizer, a partidarização, né, do Ministério Público, e no caso também da magistratura, né, pelo juiz que conduzia todo aquele trabalho, né, o Sérgio Moro. Né, e que, portanto, isso é reflexo desse desvirtuamento, que ocorreu também na magistratura. Não é só, essa crise não é só do Ministério Público, também é uma crise da magistratura. Né? Mas a gente precisa tomar cuidado, é um problema seríssimo. Né? Mas nós não podemos confundir o Ministério Público brasileiro, né, com o núcleo curitibano da Lava Jato. Né? Assim como há excessos, por exemplo, no combate à improbidade administrativa. Muitos promotores, sobretudo jovens promotores, nas comarcas do interior dos estados, né, passaram a entender que todos os políticos eram bandidos, e, portanto, suspeitos e deveriam ser objeto da investigação do Ministério Público, né? E houve um certo exagero, né, nessa atuação do Ministério Público na área do combate à improbidade administrativa. Isso levou a um desgaste muito grande do Ministério Público perante a classe política. Né? Claro que houve disfunções, né? Há, claro, erros na atuação do Ministério Público, né? Mas o Ministério Público não pode ser confundido com grupos ou com os seus membros que erram. Ao mesmo tempo que o Ministério Público errou, e errou feio, como no caso da Operação Lava Jato, no núcleo curitibano da Lava Jato, né? O Ministério Público foi responsável por fazer o Estatuto da Criança e do Adolescente pegar no Brasil, foi responsável também pela efetivação das leis ambientais no Brasil. Né? O Ministério Público vem desenvolvendo um trabalho hoje relevante no combate à violência doméstica, na garantia do direito à educação, do direito à saúde. Né? Enfim, nós temos, como em todos os lugares, em todas as instituições, nos movimentos e organizações sociais, né, erros e acertos. Né? Porque o que acontece? Quando a gente verifica um erro como o da Lava Jato, erros grosseiros que merecem a crítica e correções, né? O que nós fazemos se não temos... Por isso que eu insisti naquela visão histórica. A gente precisa verificar qual foi o sentido da construção do Ministério Público republicano, do Ministério Público contemporâneo. Foi justamente isso. É uma instituição que ganha autonomia para defender os direitos da sociedade, para defender a democracia substantiva. Esse foi o sentido da evolução do Ministério Público. É claro que, no correr desse tempo, não é? Como em todo lugar, há acertos e há erros. Não é? E quando a gente foca, né,
de uma forma a hipertrofiar os erros, que devem ser criticados, devem ser combatidos, mas a instituição deve ser vista no seu todo, naquilo que ela vem contribuindo ou não para a construção da democracia, né? E quais são os problemas que precisam ser corrigidos, né? Marcelo, me permita introduzir um outro personagem muito importante, personagem decisivo nesses nossos tempos de crise, né? E que acabaram sendo responsáveis pela ascensão da extrema-direita no país. Estou falando aqui da mídia corporativa, a mídia burguesa, se você quiser. O fato dessa mídia corporativa ter jogado os holofotes sobre esse Ministério Público, que é o Ministério Público do lawfare, né, da perseguição aos inimigos políticos, né, deixando de lado as ações de um Ministério Público, né, de promotores, de procuradores, ainda muito vinculados ao papel que lhes foi dado pela Constituição de 88. Quando isso acontece, o Ministério Público ele acaba, num primeiro momento, que é esse da espetacularização da sociedade do espetáculo, ele começa a ser bem visto quando a Operação Lava Jato se encontrava no seu auge, e da mesma maneira como esse espetáculo ele levou o Ministério Público a ser bem visto nessa euforia da luta anticorrupção, quando essa onda passa, o reverso também acontece, e aí há uma potencialização da crise? Exatamente isso, né? A partir do momento em que a mídia foca, né, naquele Ministério Público que se desvia, né, do seu caminho, né, de defesa da democracia, isso traz, né, a sociedade passa a compreender que o Ministério Público é aquilo, né, e tem uma influência interna também muito grande. Como nós não fizemos a revolução cultural, né, nós não formamos, pelas nossas escolas institucionais, o agente do Ministério Público para a defesa da democracia, né, isso também tem uma influência interna, eles passam a ser o paradigma, e muitos membros da instituição passam a atuar da forma como, né, aquele grupo, né, que está sendo colocado, né, no foco das atenções, atua, né? Então, para onde o vento toca, a maioria, né, segue esse caminho. Veja, logo depois da Constituinte, né, o Ministério Público ele passa a atuar, né, de acordo com os postulados da Constituição. Então, o vento da época, que era de um Brasil em processo de democratização intensa, né, e de um Ministério Público que surge para ajudar a construir essa democracia, os ventos tocavam nesse sentido, a maioria do Ministério Público seguiu nesse sentido, né? Quando há essa inversão com a crise do Ministério Público, que desemboca, né, recentemente na experiência da Lava Jato, nós vemos uma instituição seguindo esse outro caminho, né? Isso por quê? Porque faltou, né, dos anos 90 para cá, uma formação adequada para que o Ministério Público conseguisse cumprir o seu papel constitucional, né? Evidentemente que a cultura de época, né, tem uma influência muito grande. Veja, nos anos 90, a onda neoliberal chega no Brasil e vai tomando conta com sucessivos governos, inclusive aqueles progressistas que não combatem os postulados do modelo neoliberal, nem a cultura neoliberal, e, portanto, isso influencia a sociedade brasileira. Se influencia a sociedade brasileira, isso influencia aqueles que compõem as instituições públicas. Então, esse é um outro fator importante, né? Promotores que já vêm formados na cultura do neoliberalismo, com a visão individualista, sem compromisso com a construção de uma sociedade justa, com compromisso com a transformação social, eles repetem internamente a postura, né, que passa a ser da cultura de época. Isso também é um outro fator da crise, né, que poderia ter sido evitada se as nossas escolas institucionais tivessem formado essas gerações de novos promotores na linha posta pela Constituição da República e da cultura democrática, né? Então, esses são fatores que contribuem. Agora, a instituição não está perdida. A instituição viveu outros momentos de crise, né? Sob a ditadura Vargas, ela vem e fala, precisamos, né,
nos constituirmos em uma instituição verdadeira, em cumprir um novo papel ali, já na crise da ditadura Vargas e assim por diante. Na ditadura militar, a base do Ministério Público se rebela novamente para reinventar o Ministério Público, agora para uma democracia social. E agora nós estamos vivendo de novo um novo momento de crise, sobretudo depois do golpe de 2016, governo Temer e governo Bolsonaro, e o Ministério Público vive essa situação de crise. E vive essa situação de crise, mas surgem movimentos dentro do Ministério Público. Eu poderia ressaltar aqui o movimento resolutivista, que desde a década de 90, através de vozes isoladas, e hoje, num grupo mais coeso, está reivindicando mudanças institucionais na estrutura do Ministério Público e na cultura institucional para que o Ministério Público volte para os trilhos da Constituição de 1988 e da democracia. Marcelo, nós precisamos fazer o último intervalo e o Trilhas da Democracia volta em instantes. Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando o promotor de justiça aposentado, Marcelo, do Ministério Público de São Paulo, Marcelo Pedroso Goulart. Marcelo, eu gostaria de aprofundar essa discussão sobre os processos de formação de promotores. Você foi, durante 2 anos, diretor da Escola Superior do Ministério Público em São Paulo e também foi um dos fundadores da Escola Nacional do Ministério Público. Essa experiência, né, do que você tirou dessa experiência, tanto à frente da Escola Superior do MP de São Paulo, quanto da fundação da Escola Nacional do Ministério Público, e que poderia, né, servir como base para um esforço de recuperação desse Ministério Público que entra em crise, se distanciando dos ideais de 1988? As escolas institucionais, né, os centros de estudos e aperfeiçoamento do Ministério Público, as escolas superiores do Ministério Público foram criadas, né, e estão previstas nas leis orgânicas do Ministério Público como um espaço estratégico para a formação de quadros na linha da Constituição de 1988, essa é a ideia, que nunca foi cumprida, né? E quando eu estive à frente da Escola de São Paulo, e quando eu colaborei na fundação da Escola Nacional, nós tentamos dar esse sentido para as escolas, né? A formação de quadros, né? De acordo com o novo papel, nova função sociopolítica do Ministério Público na sociedade brasileira, né? Porque as escolas não estavam cumprindo, elas foram criadas para isso, mas não estavam cumprindo esse papel. E mais do que isso, as escolas devem ser também o centro produtor do conhecimento necessário para a atuação qualificada do Ministério Público, dos órgãos de execução do Ministério Público, né? As promotorias de justiça, as procuradorias da República, as procuradorias do trabalho. Ou seja, quando eu estive à frente da Escola de São Paulo, eu firmei convênio, né, com as 3 universidades públicas paulistas, USP, Unesp e Unicamp, onde houve muita receptividade à nossa demanda, com o objetivo de, né, fomentar, junto com os especialistas das diversas áreas, né, afins do Ministério Público, né, por exemplo, a ecologia, né, a saúde pública, a educação e tantas outras áreas, né, com aqueles pensadores, aqueles que estão se debruçando sobre essas questões, estão fazendo pesquisas sobre essas questões, para colaborar com a Escola Institucional do Ministério Público, né, para promover pesquisa aplicada, né, e a confecção de estudos técnicos e científicos para dar base para o Ministério Público atuar ali na ponta, na linha de frente, né, para não atuar com base no senso comum ou do achismo arrogante, né, dos promotores de justiça xerifes, né, que são donos da verdade, na verdade, e não conhecem a realidade da sua localidade, da sua região, do seu estado, do país. Então, nós precisamos garantir, no âmbito da formação, uma formação multidisciplinar, porque o promotor de justiça, né, o conhecimento jurídico é insuficiente, é necessário, o direito é um instrumento de trabalho do membro do Ministério Público, né, mas esse conhecimento, ou a partir do que foi definido na Constituição de 88,
ele se torna insuficiente, porque o Ministério Público não é mais apenas o agente processual, aquele que atua nos processos judiciais que correm, né, nos tribunais, no processo, no Poder Judiciário. O Ministério Público hoje tem uma agenda de atuação fora dos tribunais, diretamente na sociedade, muito grande. Ele exerce um papel típico do diplomata, né? No microcosmo das comarcas, das regiões do país, né? Porque ele vai atuar, né, ainda na fase extraprocessual, em atividades sociomediadoras, no sentido de buscar contribuir para solucionar conflitos, né, e potenciais conflitos, né, no sentido de levar avante o projeto democrático da Constituição de 88. Então, a atividade, né, sociomediadora direta do membro do Ministério Público na sociedade, ela hoje é muito grande. Hoje ela é maior até que a atividade processual. E o Ministério Público, então, o membro do Ministério Público precisa conhecer, né, os problemas da sociedade, conhecer como se desenvolvem as relações na sociedade, né, conhecer os movimentos, quem está no poder, quais são os interesses em jogo. Então, ele precisa conhecer ciência política, ele precisa conhecer sociologia, ele precisa conhecer ecologia, ele precisa conhecer educação, ele precisa conhecer saúde, porque ele vai atuar para a implementação dessas políticas públicas. Não só com base no que diz o direito, né? Ele vai ter que atuar na sociedade para a implementação e, se possível, atuar preventivamente. Então, ele exerce um papel semelhante ao do diplomata nas relações internacionais, evitar a guerra, né, buscando soluções pacíficas. Então, esse é o papel do Ministério Público, do membro do Ministério Público no microcosmo onde ele atua. Então, portanto, a formação dele não pode ser só jurídica, tem que ter uma boa formação jurídica, mas tem que ter um conhecimento geral que possibilite uma atuação consequente na sociedade, senão ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Imagine só um promotor de justiça que não conheça o problema fundiário nacional e vai tentar resolver, né, um problema de ocupação de propriedade rural improdutiva e que desrespeita o meio ambiente. Ao invés de buscar uma solução que atenda aquilo que determina a Constituição, né? Quer dizer, que aquela propriedade que não cumpre a função social deve ser desapropriada para ser destinada à implementação de programas da reforma agrária, ele vai colocar mais fogo na lenha de uma situação que é muito quente e que está presente em todos os estados do Brasil, né? Então, o promotor precisa ter essa formação, e a escola institucional serve para isso, a função dela é essa, porque os cursos de direito não formam, né, juristas, formam especialistas em leis. Infelizmente, os nossos cursos são ruins no Brasil, né? Então, quem sai do curso de Direito e ingressa no Ministério Público, ele não está preparado para exercer a função de um promotor de justiça. Marcelo, o Trilhas da Democracia está chegando ao fim, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Você tem um passado de luta como promotor de justiça na região de Ribeirão Preto, uma região de ponta do agronegócio no Brasil, onde existe o aquífero Guarani, né? Você fez lutas ao lado do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, em defesa da função social da propriedade. Quando você observa a atual conjuntura, mas eu não falo mais da conjuntura do governo Bolsonaro, mas sim uma conjuntura que em breve se poderá ultrapassar, né? Com a eleição de um novo presidente da República que rompa com tudo aquilo que tem sido feito no Brasil desde 2016. Quais são as tuas expectativas, quais são as tuas esperanças relativas à retomada daquelas lutas das quais você tomou parte naquela região? Eu acredito que no ano que vem, certamente, nós estaremos vivendo um novo momento, um momento de reconstrução do Estado brasileiro, de reaproximação daqueles que detêm o poder do povo com o povo, no sentido de colocar de novo, né, a sociedade brasileira nos trilhos da democracia, né? E a esperança é grande, não é só esperança, né? Tudo indica
que esse estado de coisas que vivemos hoje, esse retrocesso enorme que vivemos na sociedade brasileira, né, a fome, o desemprego, a perda dos direitos trabalhistas, o desrespeito à legislação ambiental, enfim, tudo, né, de ruim que vem acontecendo de forma acelerada nesses últimos anos, isso tenha finalmente um fim. Eu acredito que vamos retomar, né, como eu disse, os caminhos do processo de democratização do Brasil, o aprofundamento do processo de democratização do Brasil. Eu acredito que o meu Ministério Público também retornará aos crimes da democracia e dará a contribuição que lhe compete, né, por dever constitucional, nesse processo de reconstrução da democracia e aprofundamento da democracia. Marcelo Pedroso Goulart, promotor de justiça aposentado do Ministério Público de São Paulo, autor do livro Elementos para uma Teoria Geral do Ministério Público, lançado pela editora De Plácido, na sua segunda edição. Marcelo, muito obrigado por essa entrevista. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, debatendo a relação existente entre política e Forças Armadas no Brasil. Até lá.